Meu Deus, o feminismo está acabando com os relacionamentos. Meu Deus, nenhum homem mais chega em mim. Nenhum homem chega na gente na balada. Os homens de 2025 são os frouxos. Eles estão com medo de chegar na gente porque eles podem ser acusados de assédio. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu estou cansada dessas frases. E sinceramente, vocês sabem, né, que assédio é muito diferente de paquera, de flerte. Se bem que eu estou 5 anos comprometida, então eu não sei mais o que é isso, o que é paquerar, eu não sei mais como está a vida lá fora para as mulheres solteiras, mas eu estou cansada de escutar que o feminismo está destruindo os relacionamentos. E hoje eu vou falar sobre isso. Esse é o Crônicas e Cólicas, o nosso podcast, mas também o vídeo no YouTube, então tem de tudo aqui. E eu vou fazer o jabá do meu livro, As Luzes de Dois Cérebros Anárquicos, que você pode comprar na descrição desse vídeo ou deste áudio, se você estiver escutando no Spotify, que é sobre duas mulheres que estão vivendo um período de luto, a avó e a neta. Uma sofre de depressão e a outra da doença de Alzheimer. Então elas estão 8 dias dentro de uma casa e várias coisas acontecem. Então se fosse você, eu ia lá saber mais sobre o livro. E eu também dou aulas de escrita criativa. Meu Deus, alguém quer escrever ainda? Existem escritores? Porque não existem mais leitores. Mas enfim, se você quer escrever, se você quer aprender a escrever, você vai ver os meus serviços na bio. Eu tenho curso, eu tenho oficina, eu dou mentoria, eu dou consultoria. Porém, não é sobre isso que eu vou falar aqui. A gente vai começar o vídeo agora. O feminismo arruinou os relacionamentos como nós conhecemos. E isso não é algo ruim. Eu caí em um buraco negro da internet, completamente fora da minha bolha, graças a Deus, onde essas mulheres reclamavam que o feminismo destruiu os relacionamentos delas e os futuros relacionamentos e o relacionamento de todas as outras pessoas do planeta. Eu odeio essas generalizações. Porque eu cresci numa casa onde tinha um pai e uma mãe muito felizes. E eu também sou bem feliz no meu relacionamento. E eu acho que geralmente as pessoas que falam isso falam com muita certeza, né? Como se fosse uma verdade universal. Sinto informar vocês que o feminismo não destruiu meu relacionamento. Não destruiu o relacionamento dos meus pais. E olha que eu sou feminista, hein? Mas poderia destruir o relacionamento dos meus avós. E eu vou falar mais disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, me conta. Ai, vamos voltar. Então, eu te pergunto aqui, em que ano você está, mulher? Sério, vocês querem voltar para a beira do tanque e esfregar cueca suja do seu digníssimo? É isso que você quer fazer da sua vida? Porque eu não quero, mas eu acho que, de certo modo, o feminismo destruiu o relacionamento mesmo. E eu estou sendo ambígua de novo. Destruiu os relacionamentos, aqueles que nós conhecíamos. Foi graças ao feminismo que as mulheres puderam abrir uma conta no banco, gente. Vocês sabiam que até pouco tempo atrás, nos anos 70 do século XX, a gente não podia ter conta no banco? Você sabia? As mulheres dependiam dos homens para fazer absolutamente qualquer coisa que elas quisessem. Então elas não tinham vontade própria. A gente também não tinha um CPF, né? Então a gente não era considerada ninguém. Foi o feminismo que trouxe esse tipo de liberdade pra gente. Você acha isso ruim? Você acha mesmo isso ruim? Você que tá falando que o feminismo destruiu os nossos relacionamentos, você quer não ter um CPF? Você não quer ter uma conta no banco? Então você deveria viver como se não tivesse uma conta no banco, ao invés de estar ganhando muito dinheiro nas redes sociais sendo uma threadwife. Tá? Olha que coisa maravilhosa, nós fomos finalmente considerados seres humanos e querem acabar com isso. Isso no século XXI. Não faz nem 100 anos, gente. Não faz nem um século. E eu preciso te contar uma coisinha aqui. Seres humanos têm vontades e desejos. E se a mulher não quer ficar no papel de dona de casa, limpando a cueca suja do marido, ela tem todo o direito de fazer isso. De não ter que lavar a cueca suja, tá bom? E também, se a mulher quiser ficar em casa, ser uma esposa troféu, uma mãe e dona de casa, não é um problema. Não é um problema. Desde que isso seja uma escolha e não uma necessidade. Se é uma necessidade e a mulher depende do marido financeiramente e ela não pode sair de um relacionamento infeliz ou de um relacionamento abusivo porque ela não
tem condições financeiras porque escolheu ser dona de casa, isso é um problema, tá? Isso é realmente um problema. Então, se você quer ser uma dona de casa, tenha certeza que você é uma herdeira e que você não vai precisar desse marido quando ele te trocar por uma menina mais nova de 20 anos, que é isso que acontece, tá? Nossa, eu fiquei brava agora, eu não sou brava assim. Agora, vamos voltar pro passado, né? Porque às vezes eu acho que vocês esquecem história. Os relacionamentos, eles eram centrados no casamento porque as mulheres precisavam disso para sobreviverem. Então, elas aceitavam abusos, violências ou às vezes pequenas coisas que elas não queriam, como, por exemplo, não poder viajar sozinha ou não poder trabalhar porque elas precisavam. Então, sim, o feminismo destruiu os relacionamentos que eram baseados na necessidade e abriu as portas para um tipo de relacionamento novo, muito mais saudável e igualitário, porque agora você, mulher, não precisa ficar com alguém que você não quer ficar e é obrigada a ficar. Porque, se você não for casada, você não tem nenhum direito perante a sociedade, nem direito de viver a sua vontade. Estou deixando isso bem claro antes de entrarmos em um outro assunto que permeia essa questão. Os homens de 2025. Estamos em 2025. Quem são esses homens? O que eles comem? Porque eles não chegam mais nas mulheres? Porque eles não sabem mais paquerar? Eles estão com medo de serem acusados de assédio? Eles estão mesmo? Ou será que eles não sabem paquerar? Não sabemos? Pode ser isso e eles nunca souberam, só que era tão fácil, né? E agora não é mais. E eu me pergunto, o problema são os homens de 2025 ou são os homens no geral de todas as épocas? Porque esse ano eu vi um monte de vídeo, e ano passado também, de meninas mais novas falando sobre como os homens, por terem a facilidade, né, de com quem eles quisessem, eles se tornavam desleixados nos relacionamentos. Gente, eu preciso informar vocês, eu sinto informar vocês que isso não é algo recente. Os homens não são desleixados só por conta disso, eles sempre foram. Claro que existem os homens legais e existem os homens cafajestes desde sempre. Sempre vão existir os homens que tratam bem as mulheres e os homens que não. O problema é que agora, por sairmos em encontros com vários homens durante a nossa vida, a gente acaba conhecendo muitos homens ruins, que não enxergam a gente como pessoas adultas que têm desejos, vontades e sonhos, porque eles estão só preocupados com eles mesmos. Isso sempre foi assim, não é de agora, sempre foi assim. A única coisa que mudou é que agora o homem, antigamente ele tinha que casar, sustentar a mulher dele, e agora ele não precisa sustentar a mulher dele. Mas ele não quer dizer que ele não traía a mulher não, porque ele traía, tá? E sinceramente, o problema não é que as mulheres estão mais exigentes, ou os homens que estão mais acomodados. O problema é que as mulheres deixaram de aceitar qualquer coisa, qualquer relacionamento, por um CPF. A gente não precisa de um homem ditando a nossa vida. E parece que os homens não perceberam isso, eles ainda estão vivendo no século passado. Me parece que eles querem o nosso desespero por eles. Porque sem eles a gente não seria nada. E eles não se esforçam para aprender a conversar com uma mulher. Enquanto eles fazem um esforço zero para entender essas grandes mudanças, a gente já não precisa deles como precisávamos antes para viver. Literalmente viver. Mas a realidade é que nós ainda deixamos os nossos sonhos de lado para estarmos em um relacionamento. Nós ainda cuidamos da casa, das crianças, dos mais velhos. Nós ainda estamos estagnadas, vendo a vida dos nossos parceiros, dos nossos homens, florescendo, enquanto eles ganham promoções, viajam a trabalho e decidem se vão cuidar dos seus filhos ou não. A gente ainda vê isso e a gente ainda não recebe o mesmo apoio em troca. Por isso que cada vez mais as mulheres não querem estar dentro de um relacionamento. Os bons e os maus, eles ainda têm muito mais escolhas do que nós, mulheres. E falar que foi o feminismo que destruiu os relacionamentos é a maior prova de que eles não querem mudar. Eles querem que você, que nós,
fiquemos sentadas cuidando das crianças enquanto eles saem para viver grandes aventuras. Enquanto os homens não deixarem o seu lugar de privilégio e começarem a se responsabilizar pelos seus atos e pararem de ser tão egoístas, porque eles são egoístas, nós nunca vamos ter relacionamentos saudáveis. Eu digo isso com propriedade, tá bom? Porque eu vivo um relacionamento com base nesse equilíbrio. Óbvio que eu me sinto sobrecarregada às vezes, mas que mulher não sente? Mas não deixo isso passar, eu não fico calada. Se eu me incomodo, eu falo. E meu companheiro faz o possível para que o equilíbrio permaneça na nossa relação. Então é uma conversa. Eu vejo a mesma coisa no relacionamento dos meus pais. Não existe uma briga, né? Existe uma conversa. Eles estão há 30 anos felizes e juntos. E é sempre um equilíbrio, uma parceria. O problema é que o que eu vejo na maioria dos relacionamentos é que a mulher fica extremamente sobrecarregada, a mulher tem que fazer tudo, o cara só faz o que ele quer fazer e focado na sua própria profissão, focado na sua própria vida, ele pode até amar a mulher, ele pode ser até legal, mas e as responsabilidades de uma relação? E as responsabilidades de uma casa? Isso é muito importante, isso exige conversa e os desejos e vontade das mulheres têm que ser levado em conta. Eu acho que o meu relacionamento é bom e o da minha mãe é bom por conta disso. Os nossos desejos e as nossas vontades também são levados em consideração. Os nossos sonhos também. Você não pode, você mulher, não pode deixar o seu sonho de lado, porque um homem não te apoiou. Não pode. E a gente tá começando a perceber isso. Se meu namorado não aceitasse os meus sonhos e não apoiasse meus sonhos e fosse desrespeitoso com os meus sonhos, mano, thank you next. Sabe? Existem milhões de homens por aí. Milhões de homens por aí. Eu não preciso ficar com alguém que me desrespeita. Eu não preciso ficar com alguém que não apoie os meus sonhos. Que não se esforce para que os meus desejos e vontades sejam realizados também. Vocês entendem isso? Espero que sim. Então, não adianta você sair como um cara que te trata como um lixo, porque seria esse mesmo cara que te trataria como um lixo 50 anos atrás. E dizer que a culpa dele te tratar assim é do feminismo é um absurdo, porque não é. Sempre vão existir os homens que querem casar e construir uma família e aqueles que não querem isso. O mesmo vale para as mulheres. Existem milhões de mulheres que estão loucas para casar e outras milhões que não querem isso, que não sonham com isso. A vida não é essa verdade absoluta que vocês querem acreditar. Não é. O bom é que agora nós mulheres temos autonomia sobre as nossas próprias escolhas e corpo. Enquanto os homens não se mexerem para acompanhar essas mudanças, os relacionamentos continuarão sendo um fracasso. Então, chamo os homens aqui. Cuidem do relacionamento de vocês. Cuidem da mulher de vocês. Se vocês querem se casar, ter filhos, cuidem dessas mulheres. Cuidem dessas mulheres. E, amigas, não aceitem qualquer coisa para estar no relacionamento. Não aceitem um Jurandir te tratando mal, te desrespeitando, falando que as suas vontades e desejos e sonhos não valem a pena. Não aceitem qualquer bosta para estar no relacionamento, tá bom? E é isso. É isso por hoje. Se você concorda comigo, se eu não concorda, sei lá, deixa nos comentários, mas se você vier me criticar e vier com hate, eu vou bloquear, porque eu sou assim, tá? Beijo.